Rio de Janeiro, entrevista coletiva. Vamos ver, na tela. Para os senhores. No dia 8, nós fizemos a Operação Furna da Onça, que, dentre outros, foram presos 10 deputados estaduais, dentre os quais o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado. No dia 29 de novembro, fizemos a Operação Boca de Lobo, que, dentre outros, foi preso o então governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro. Superintendente da Polícia Federal, Superintendente da Polícia Federal, Ricardo Salles. Descontaminação, em que, dentre outros, foram presos um ex-presidente da República e um ex-ministro de Estado. O que essas 3 operações têm em comum? O combate forte e incisivo da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, ao combate ao desvio de recursos públicos, ou seja, o combate ao desvio de recursos públicos e à lavagem de dinheiro, e um trabalho conjunto entre as instituições. A operação de hoje se chama Descontaminação. Foram expedidos 8 mandados de prisão preventiva, 2 mandados de prisão temporária, 26 mandados de busca e apreensão. Os crimes investigados, dentre outros, são peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, como eu falei, dentre outros. As diligências ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. A operação de hoje foi iniciada a partir de uma colaboração premiada feita pela Polícia Federal e homologada pelo Supremo Tribunal Federal, juntando-se a outros elementos investigativos feitos tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público Federal. É um desdobramento das operações Radioatividade, Pripyat e Irmandade. O objetivo da operação de hoje é a investigação de supostos crimes que teriam sido cometidos no bojo das obras de Angra 3, usina Angra 3. A investigação foi realizada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, utilizando-se de dados de diversas instituições, dentre as quais a Receita Federal do Brasil, que nos apresentou relatório demonstrando a incompatibilidade de movimentação bancária de investigado com os rendimentos declarados por ele, relatórios do COAF, que apresentam uma série de transações financeiras suspeitas, relatório do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que aponta irregularidades em licitação. A organização que está sendo investigada hoje teria um núcleo político, o qual tornaria possível o benefício a empresas e empresários dispostos a pagar vantagens para ter benefícios, núcleos empresariais compostos por empresários dispostos a pagar vantagens ilícitas para se beneficiar de atos políticos, um núcleo financeiro que cuida do recebimento, distanciamento, ocultação e integração dos valores, em algumas oportunidades de um núcleo administrativo que faria a ligação entre o núcleo político e o núcleo empresarial. Dentre outras coisas, nós podemos apontar nessa investigação algumas ocorrências. Primeiro, irregularidade em processos licitatórios. Segundo, participação de empresas sem qualificação técnica em processo licitatório. Terceiro, contratações superfaturadas. Quarto, um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro com a utilização de interpostas pessoas para distanciar o produto do crime de seus autores. 5. A existência e a simulação de contratos de prestação de serviços sem a efetiva prestação desses mesmos serviços. A emissão de notas fiscais frias sem a devida contraprestação dos serviços identificados nessas notas fiscais. A utilização de empresas de fachada, inclusive sem funcionários, que recebia milhões em contratos fictícios. A utilização de empresas offshore no exterior para recebimento de vantagens indevidas. O pagamento de vantagens indevidas em espécie. Esse é um quadro geral sobre a investigação de hoje. Agora eu vou passar a palavra rapidamente para o delegado Rodrigo, para que ele passe
um balanço do que foi feito hoje e depois os meus colegas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal vão falar um pouquinho mais aprofundadamente na investigação. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Entrevista coletiva da Polícia Federal. Vamos ouvir da sequência aí. Estamos cumprindo 26 mandados de busca e, como já bem disse o doutor Saad, os mandados de prisão. O total dos 10 presos, 8 já estão presos e 2 ainda estão sendo procurados pela polícia. Então esse é um panorama do que está nesse momento, mas volto a reafirmar que a ação ainda está em andamento. Doutor Rodrigo de Souza Alves. Tem gente sendo procurada ainda. Meu nome é Eduardo Rage, sou coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro. Força Tarefa, Ministério Público. O coletivo de hoje tem como intuito prestar contas à sociedade desse nosso trabalho em conjunto, Eduardo entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E para a gente entender um pouco melhor o trabalho de hoje, é necessário recapitular como foi a origem dessa investigação. A Lava Jato no Rio iniciou-se a partir de uma cisão dos processos da Lava Jato de Curitiba, justamente com relação à Operação Radioatividade, que tinha como objetivo investigar os contratos da eletronuclear. O Supremo Tribunal Federal entendeu, na ocasião, de que, como parte dessa investigação não dizia respeito à Petrobras, isso deveria ser julgado no Rio de Janeiro. Então, os processos foram remetidos ao Rio de Janeiro, onde eles foram distribuídos livremente ao juízo da 7ª Vara Marcelo Bretas. A partir daí, demos início à Operação Radioatividade no Rio de Janeiro, que demonstrou que havia uma organização criminosa montada dentro da eletronuclear, com a participação de servidores públicos, principalmente o presidente da empresa, Otton Luiz Pinheiro da Silva, em conjunto com a sua filha, Ana Cristina Toniolo, que, em conjunto com empresas, estavam destinados a desviar recursos públicos. Houve condenações no bojo da radioatividade e logo em seguida foi deflagrada a Operação Pripyat, que teve como foco diretores da eletronuclear, também dando continuidade às investigações e demonstrando que o esquema não se resumia à presidência da empresa. Numa terceira fase da operação relacionada às obras de Angra 3 aqui no Rio de Janeiro, houve a Operação Irmandade, que focou nos operadores financeiros que geravam o dinheiro em espécie da propina para pagamento das vantagens indevidas. Pois bem, após um período de negociações com a Polícia Federal, um dos executivos que foi condenado tanto na Operação Radioatividade quanto na Operação Pripyat fez um acordo de colaboração premiada. Esse executivo é representante da empresa Ingevix e, nos seus relatos de sua colaboração premiada, contou que pagou 1,1 milhão de reais para uma das empresas do Coronel Lima. O Coronel Lima é um dos operadores financeiros, apenas um deles, um dos operadores financeiros do ex-presidente Michel Temer, e tinha como função arrecadar valores espúrios e de vantagens indevidas em razão de obras que eram contratadas com o governo federal. A partir desse termo de colaboração premiada, que dizia que empresa consorciada, a Engevix, pagou a uma das empresas do Coronel Lima, a investigação veio para a 7ª Vara, aqui para a Força Tarefa da Lava Jato, e começamos a aprofundar os dados que nós tínhamos. Recapitulamos o material que nós tínhamos apreendido com o Otton Luiz Pinheiro da Silva, principalmente os seus computadores, e conseguimos ligar uma série de pontas na investigação. Foi comprovado que a indicação do próprio Otton como presidente da eletronuclear foi obra do Michel Temer desde 2005. Ele foi colocado na eletronuclear por obra do Michel Temer e, como contrapartida pela sua indicação, foi exigida a contratação da empresa Argeplan pela eletronuclear como contrapartida à indicação de Otton. A Argeplan foi então subcontratada pelo consórcio que venceu a licitação do projeto eletromecânico 01 da Angra 3 e subcontratada para uma tarefa que ela não tinha a menor capacidade de executar. A Argeplan é uma empresa do Coronel Lima, que tinha no seu histórico construção de estações de metrô e obras de construção civil de pouquíssima complexidade,
e para esse contrato, que envolvia um projeto de natureza nuclear, com pouquíssimos e péssimos funcionários, foi contratada como forma de verter todo o dinheiro público para Michel Temer por meio de uma das empresas, a empresa chamada Argeplan. Isso está muito bem comprovado na nossa cautelar, por meio da quebra do sigilo telemático e dos e-mails que foram encontrados no computador do Otton, apreendido em 2015. Esses e-mails comprovam que os valores que a Eletronuclear pagou para a Argeplan e para as empresas consorciadas eram, na verdade, vantagens indevidas que foram pagas em contrapartida a nenhum serviço que foi executado. Eu vou passar a palavra agora para minha colega Fabiana Schneider, que vai explicar como que se deu a relação, como é que era a natureza da relação entre o Coronel Lima e Michel Temer, como que há décadas... Doutora Fabiana vai falar, Coronel Lima estaria ainda aqui em São Paulo, não teria sido preso. Vamos ver. O Coronel Lima atuando como recebedor dessas vantagens indevidas em razão de Michel Temer... Coronel Lima, que segundo o MP, seria um dos operadores financeiros do presidente Temer. A investigação estava na PGR, no Supremo, foi uma investigação muito bem conduzida pela Polícia Federal. As provas do relatório policial são muito contundentes e a colega Fabiana Schneider agora... Doutora Fabiana Schneider. Boa tarde a todos. Esse grupo criminoso que atua e que foi preso hoje, pelo menos parte do grupo, tem atuação há praticamente 40 anos. E isso ficou muito bem demonstrado a partir de toda a investigação que foi feita pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, ao longo de algumas operações que foram deflagradas. Coronel Lima e Michel Temer atuam desde a década de 80 juntos. Ambos se conheceram quando Michel Temer ocupou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e Coronel Lima era o seu assessor militar. A gente verificou que, na mesma época, Lima passou a atuar na empresa Argeplan. Essa empresa que vem atuando ao longo das décadas em diversos contratos públicos. E como isso foi verificado? A partir de depoimentos e documentos que foram apreendidos tanto na deflagração da Operação Scala quanto da Operação Patmos. O que foi verificado é que o Coronel Lima, apesar de não fazer parte formalmente da empresa Argeplan, só passando a fazer parte a partir dos anos 2000, desde a década de 80 ele já atuava por meio da Argeplan. E fazendo um comparativo de contratos que foram firmados entre a empresa Argeplan e entidades públicas, é visível um crescimento exponencial das contratações nos períodos em que Michel Temer ocupou cargos públicos. Então, é possível fazer esse paralelo e verificar a influência de Michel Temer nas contratações realizadas dessa empresa. É claro que esse é só um braço da organização criminosa que, como eu disse, vem atuando há 40 anos até os dias de hoje, com contratos que se prolongam durante todos esses anos. Um ponto bastante importante dentro da investigação é uma planilha que foi identificada no bojo do inquérito 3105. Esse inquérito foi arquivado, mas toda a documentação foi compartilhada e analisada. Existe uma planilha que demonstra que pagamentos foram feitos, promessas de pagamentos foram feitas ao longo de 20 anos para o codinome MT, ou seja, Michel Temer. Isso demonstra a estabilidade, a longevidade dessa organização, que continuou recebendo ao longo dos anos. Outro elemento bastante importante que demonstra a permanência do grupo está no conhecido inquérito 4462, que tratou da entrega da mala pelo Rocha Loures, que o Rocha Loures recebeu, a mala de dinheiro que ele recebeu.
Ao longo da investigação desse fato, alguns áudios foram coletados em interceptação telefônica e foi identificado que o Coronel Lima era a pessoa que intermediava as ligações para a entrega de dinheiro. Foram feitas verificações de localização de ERB e dos números dos terminais telefônicos e não restam dúvidas, conforme amplamente demonstrado no nosso pedido de prisão, Através de celular. que quem intermediou foi o Coronel Lima. Além disso, tanto na Operação Patmos quanto na Operação Esse é o coronel. Scala, foram identificados diversos documentos que faziam referência à Argeplan e à sua atuação pelo Coronel Lima desde a década de 80. O que causou bastante estranheza é que o Coronel Lima já atuava há décadas e ingressou na empresa muitos anos depois. Esse é um fato que demonstra uma tendência de ocultar a atuação de alguma pessoa. É ato típico de um grupo criminoso que atua sem querer ser identificado. Por fim, outro fato que chamou bastante atenção com relação à Argeplan foi a reforma na casa de Maristela Temer e que também não deixa dúvidas de como a organização atuava e de como o dinheiro entrava na Argeplan e saía numa lavagem de dinheiro em benefício da família Temer. O Dr. Rodrigo Timóteo vai explicar logo depois. Só queria chamar a atenção para um último fato que foi identificado pelo COAF, que houve uma tentativa de depósito de 20 milhões de reais em espécie na conta da Argeplan. Esse fato ainda precisa ser mais bem investigado e apurado, é apenas uma comunicação do COAF, mas esse fato, de acordo com o que foi registrado pelo COAF, aconteceu em outubro de 2018, ou seja, um fato extremamente recente, que aconteceu depois da prisão temporária do Coronel Lima, que havia sido preso em abril de 2018. Então, claro que esse fato precisa ser mais bem aprofundado, mas é um indicativo de que a organização criminosa continua atuando. Um depósito de 20 milhões de reais em espécie é algo bastante expressivo. Enquanto o Temer era presidente. Para finalizar, então, é uma organização criminosa que está atuando até os dias de hoje, chefiada por Michel Temer e que tem contratos diversos com o poder público, manteve contratos diversos com o poder público, paralelamente à atuação de Michel Temer em cargos públicos, editando atos em benefício do setor privado. Então, para tratar especificamente da lavagem que foi feita por meio da obra realizada na casa de Maristela Temer, vou passar a palavra para o Dr. Rodrigo Timóteo. Doutor Rodrigo Timóteo, MP e Polícia Federal, dando os passos da investigação que levaram o presidente Michel Temer à cadeia e outros envolvidos. Vamos ouvir o doutor Boa tarde a todos. Vamos ouvir. Vamos lá. Coube a mim falar e explicar a questão das duas situações de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Essas duas que estão na nossa na nossa cautelar de prisão, não são exaustivas, porque a organização criminosa ela vem durante anos realizando a lavagem de dinheiro e participando viabilizando o proveito econômico da própria organização e de seus integrantes. Então, coube a mim falar sobre a lavagem já demonstrada da reforma da obra civil realizada na residência da filha do ex-presidente Michel Temer, a Maristela Temer. Maristela recebeu
um benefício econômico de pelo menos R$1.600.000 realizado através de uma obra que foi capitaneada pela Maria Rita Fratelli, esposa do Coronel Lima. O Coronel Lima é o dono da Argeplan e ficou demonstrado através de provas documentais, inclusive fotos do celular da própria Maria Rita, que ela, pelo menos durante do ano de 2012 até 2015, ela realizava a supervisão e os pagamentos dos fornecedores dessa obra. Ela viabilizou o gasto desse dinheiro e o dinheiro saiu da caixa da Argeplan. Já foi dito que a Argeplan recebia valores por parte de obras de contratações realizadas com a Eletronuclear e acreditamos que outras estatais e órgãos públicos também realizaram esse pagamento à Argeplan. Então, está bem fundamentado, bem claro que o benefício econômico foi revertido à família do Michel Temer através da obra civil realizada na residência da senhora Maristela. Mas, além da obra civil, também foram identificados pagamentos, ou seja, depósitos em contratos fictícios da empresa Construbase, que é uma empresa o administrador chama Vanderlei de Natali, outra pessoa muito próxima ao Coronel Lima e muito próximo a Michel Temer. Esse empreiteiro realizou ao menos 58 depósitos, num total de 17 milhões, mais de 17 milhões, quase 18 milhões de reais, pago a uma outra empresa do Coronel Lima, chamada PDA Projetos. Essa empresa recebeu depósitos esses para realizar supostas prestações de serviços de engenharia que não foram realizados, até porque a PDA Projetos não tinha sequer um empregado. Ela era uma empresa de gaveta ou de fachada, como podemos falar, que ficava ao lado da Argeplan, e ela funcionava para receber recursos decorrentes de recursos ilícitos e que eram esquentados através da PDA Projetos. Essa PDA Projetos também recebeu o dinheiro da Alume, que é uma das empresas que fez o pagamento da propina da Eletronuclear. Então, temos aqui dois fatos de lavagem, um da obra civil, na casa da senhora Maristela Temer, e o outro, esse novo, que talvez não esteja tão divulgado, mas que é relevantíssimo, que pelo menos de 2010 até 2016 temos prova que foram pelo menos 17 milhões de reais entregues a uma empresa de fachada do seu Coronel Lima, e essa empresa depois ela repassava valores para uma outra empresa chamada PDA Administração. Essa PDA Administração realizava investimentos no mercado financeiro e com isso aumentava seu capital, o que demonstra que é uma complexa e uma intrincada forma de lavagem de dinheiro, e isso viabiliza a permanência da organização criminosa e o afastamento do dinheiro ilícito da origem ilícita, né? Ela passa a estar ocultando em nome de terceiras pessoas. A princípio essas lavagens que estão narrados aqui na nossa prisão, mas acreditamos que ainda há outras que estão sendo investigadas e ainda pode ter o potencial ainda de aumentar esses valores da imputação da lavagem de dinheiro. Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral da República, senhores promotores falando sobre a investigação que leva a uma organização criminosa, que seria a Argeplan, do Coronel Lima, que beneficiaria o presidente Michel Temer e família. Vamos ver na sequência. Bom, a gente vai tentar agora resumir, sintetizar os motivos
das prisões que foram pedidas, deferidas e cumpridas hoje, e numa síntese que efetivamente não vai assambarcar todos os fatos, porque é uma petição muito grande, são quase 400 folhas, e ali há uma série de motivos que, por si só, já ensejariam um pedido de prisão preventiva. Como o doutor Eduardo Elrage antecipou, o Alton Luiz, que presidiu a Eletronuclear, foi ali colocado de forma já combinada com a organização criminosa para que pudesse depois reverter proveito em forma de propina para essa organização. E o responsável pela escolha do Otto para esse papel, embora ele tivesse condição técnica de estar ali, foi o ex-presidente Michel Temer. Essa é a tônica da organização criminosa. É a escolha de pessoas preparadas ou não, tecnicamente, para assumir postos chaves em empresas públicas para que, após, pudessem retornar propina em prol da organização criminosa. Isso, no caso de Angra 3, tem uma característica bastante perniciosa que gerou até mesmo a contratação em fraude de licitação de empresas, como é o caso da Argeplan e da AF Consult do Brasil, que não tinham a menor condição técnica de projetar ou executar um projeto de natureza nuclear. Quase uma empresa de fachada, sem condição de fazer a obra. A necessidade de se tirar dinheiro público dos contratos, sejam eles quais forem. O presidente Michel Temer era o líder dessa organização. Isso a gente levantou não só com base na nossa investigação, mas como em outras investigações que geraram, inclusive, denúncias. Então, a gente tem aqui 3 motivos que são as vertentes principais dessas prisões. Elas foram definidas para a garantia da ordem pública, para a garantia da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. E por que essas prisões garantem a ordem pública? Bom, primeiro, Michel Temer é o líder dessa organização. Ele já foi denunciado, já há 3 denúncias em que são colocados, essa qualidade já colocada. Nós temos a denúncia do quadrilhão, a denúncia dos portos e a denúncia da corrupção da JF, que já são todos de conhecimento público. Por essas denúncias e também pelas nossas investigações, ficou claro, como a doutora Fabiana também já antecipou, que os contratos eram forjados e as licitações fraudadas, os pagamentos combinados para perdurar durante anos, inclusive após o próprio mandato do ex-presidente da República. No caso de Angra 3, somadas as propinas, que serão 2 que serão narradas, um peculato e uma propina, e já adiante que nós pretendemos ajuizar 2 denúncias criminais já na semana que vem, nesses casos a propina foi de 12 milhões de reais, cerca de 12 milhões de reais. Mas fizemos um levantamento em relação a todos os casos envolvendo ou pedidos de propina, ou propinas efetivamente pagas, ou a serem pagas, e esse valor chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. Bom, esses fatos existem, então, para a garantia da ordem pública, fatos intraprocessuais e extraprocessuais que podem fundamentar os nossos pedidos. No caso dos fatos intraprocessuais, nós temos a propina referente à Angra 3. Nesses outros casos de investigações que foram feitas externamente à nossa investigação, mas que foram compartilhadas conosco, nós temos as denúncias que eu referi. E aí chamo a atenção para casos em que há pessoas da organização presas e que estão abaixo do nível hierárquico do Michel Temer. Cito o Eduardo Cunha, está citado na denúncia do Mensalão, o G também se encontra preso, o Rocha Loures, que também foi preso, que era um homem da mala. Então, é inimaginável que você tenha prisão de pessoas com o fim de debelar uma organização criminosa e aquele que é indicado como seu líder pudesse permanecer solto. Temos também, para a garantia da ordem pública, a necessidade da gente levantar, descobrir onde estão os valores que foram ocultados em razão dessa produção de dinheiro fruto de desvio em série e que vem ocorrendo durante muitos anos, como já foi antecipado aqui. Nós tivemos um relatório recente de informação financeira do POAF,
como a doutora Fabiana já adiantou, em que há a indicação de que a ARGEPLAN tentou fazer um depósito de 20 milhões de reais em dinheiro no final do ano passado. Esse depósito não foi feito porque o sistema de compliance do banco não aceitou, e esse dinheiro está circulando por aí, assim como outros que certamente são fruto de promessas e acordos e ajustes escuros que foram feitos no passado, seja distante, seja no passado recente. Uma outra vertente para as prisões preventivas é a garantia da aplicação da lei penal. Ainda no tocante a essa propina milionária que se encontra oculta e que é objeto de lavagem de dinheiro, nós temos a necessidade de descobrir, porque a reparação do dano também é um efeito da necessidade de aplicação da lei penal, não somente a constrição física, mas também a reparação aos cofres públicos daquilo que foi desviado. E também, resumidamente, saber de quanto é para saber quanto vai pedir de volta. Por conveniência da instrução criminal. Todos sabem, tiveram conhecimento que essa organização e o seu líder foram capazes de promover um crime de obstrução de justiça no âmbito da negociação que envolveu a JIF e o presidente da República, então presidente da República. Foram ditos, explicitamente colocados numa denúncia, uma acusação de que havia pagamento em dinheiro por parte da JIF para Lúcio Funaro, seus parentes, para que ele não falasse ou delatasse fatos que pudessem expor a organização. Numa conduta típica de máfia, de organização criminosa sofisticada, e que foi, como já disse, objeto de uma denúncia. Se foram capazes de fazer aquilo naquele momento, no exercício do mandato, obviamente que continuam capazes de fazer atos de obstrução de justiça até hoje, como, inclusive, também fundamenta a nossa representação, dados de contra-inteligência que foram produzidos, foram levantados durante a investigação, durante outras operações que sucederam e que descortinaram que essa organização forjava documentos e destruía provas com o fim de dificultar as investigações. No relatório policial há expressamente a conduta de higienização do ambiente da ARGEPLAN, onde diuturnamente tudo que era produzido lá, até por ser uma empresa totalmente voltada para a prática de crimes, tudo que era produzido lá era destruído imediatamente. Todos os dias. Foi descoberto que os investigadores da Polícia Federal vinham sendo monitorados, inclusive foi apreendido papéis com dados pessoais de investigadores da Polícia Federal, que é um dado gravíssimo, que fundamenta também, por si só, uma prisão temporária. Funcionários com discursos afinados e anteriormente combinados para que pudessem, de alguma forma, justificar atividades em tese listas dessa empresa ARGEPLAN, que efetivamente não era. Enfim, uma série de fatos graves, muito graves, e produzidos através de elementos de prova muito fortes, evidências muito fortes, que geraram esses pedidos de prisões. Basicamente, são essas as colocações que temos a fazer sobre essas... Doutor José Augusto, procurador regional do Ministério Público Federal. Que quer debelar, de uma vez por todas, uma organização criminosa que há 40 anos assalta o país, não existia outra medida. Eu retorno a palavra ao senhor... O colega Sérgio Pinel, que vai falar sobre a participação do Moreira Franco no esquema criminoso. Agora, a prisão do Moreira Franco, por que ele foi preso? Boa tarde. Bom, com relação ao ex-governador Moreira Franco... Está vendo a prisão dele agora. É importante lembrar o contexto em que se deu a participação dele. A empresa Ingevix, ela tinha sido subcontratada pela empresa AF Consult para a prestação de um serviço para eletronuclear. Essa contratação por si só já tem
elementos a serem investigados, e o doutor Eduardo depois vai colocar de maneira mais precisa, mas o fato é que durante a prestação desse serviço, o executivo da empresa Engevix foi procurado não só pelo Coronel Lima, mas também pelo Moreira Franco, para poder pagar propina em benefício do ex-presidente Michel Temer. E, inicialmente, o grupo tinha aventado esse pagamento de propina através de 2 contratos com a Secretaria de Aviação Civil, que era controlada pelo Moreira Franco. Esses contratos eram relacionados à construção do Centro Nacional de Aviação e à prestação de serviços de consultoria para a definição do futuro da área aeroportuária. Em razão da frustração na realização desses contratos, por motivos alheios à organização criminosa, na verdade, eles tentaram até onde puderam a realização desses contratos, mas na medida em que não conseguiram, é que se optou por uma outra O lado esquerdo rapidamente vai pintar aqui a imagem do aeroporto do Galeão, onde deve chegar o avião que saiu de São Paulo levando o presidente Temer para ser preso no Rio. Imagem do Galeão aqui. Vamos ouvir o senhor procurador regional. Projetos com contratos fictícios simulados entre a PDA e a Alume. O colega doutor Eduardo também vai explicar um pouco mais à frente. Mas o mais importante com relação ao senhor Moreira Franco é que o próprio executivo da Engevix, que estava viabilizando o pagamento da propina, ele prestou contas do pagamento dessa propina para o Coronel Lima e também para o Moreira Franco. No dia do pagamento da propina, o executivo da Engevix estava na Noruega e ligou para o telefone pessoal do senhor Moreira Franco, e há registro disso, a prova documental dessa ligação para a prestação de contas da propina que estava sendo paga. Então, o Moreira Franco não só solicitou o pagamento de propina, mas também acompanhou esse pagamento até a sua efetiva realização. Então, eu retorno a palavra ao doutor Eduardo para dar continuidade aí aos trabalhos. Imagens em tela grande do aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro, onde daqui a pouco chega o avião conduzido o presidente Temer, que vai ficar preso aí no Rio de Janeiro. Vamos continuar com a entrevista coletiva, que tem fatos reveladores aí, óbvio que todo mundo tem direito à defesa, mas as acusações são graves de uma organização criminosa chefiada pelo presidente Temer, que teria o Coronel Lima como principal braço financeiro, que beneficiaria não só os envolvidos, mas também a família do presidente. Vamos ouvir a representante do Ministério Público. Essas empresas foram criadas para atender aos interesses da organização criminosa e quem está por trás dessas empresas é o líder dessa organização, Michel Temer. Um elemento que mostra tudo isso é um terminal telefônico utilizado por Michel Temer e que está cadastrado no endereço de cobrança da empresa PDA, da empresa Argeplan. Então, é uma demonstração de que o telefone que Michel Temer utilizava estava cadastrado para cobrança em outra empresa que era administrada pelo Coronel Lima. Abrimos espaço para as Bom, senhores, então, agora ali com o Rocha, a gente vai abrir para pergunta. Quem quiser fazer pergunta, é uma pergunta. Tudo que deveria ser dito a respeito da investigação já foi dito aí, né? Agora terão as perguntas, a gente vai gravar e as principais a gente vai mostrar da sequência do Brasil Urgente para você.